Amém. Pode orar. Amém. Aleluias, né? É motivo de alegria nós podermos estar aqui mais uma vez, sendo intercessoras, sendo mulheres que estão posicionadas em Deus na oração pelos nossos esposos. Agora você possa fechar os seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento diante da Tua presença, Pai querido, nós entregamos mais um dia, Pai, essa campanha que é para os esposos. Senhor, nós te louvamos, Deus querido, porque o Senhor tem nos mostrado a importância de buscar o Senhor na oração. E nós cremos, ó Pai, que tudo que nós pedimos o Senhor em oração, o Senhor vai fazer. Então, Deus querido, que essas mulheres que estão aqui nessa noite, Deus querido, certas, Pai querido, que elas estão fazendo o caminho certo, está fazendo aquilo que o Senhor chamou elas para fazer, buscar o Senhor a tempo e a fora de tempo. Então, Deus, nós te entregamos agora cada mulher que entrou nessa live, nessa sala, e que o Senhor possa estar, Deus querido, dando agora nesse momento, Pai, sabedoria, Senhor, que o Senhor possa estar dando, Pai querido, cada vez mais sabedoria para que, mesmo saindo dessa oração, ela não deixe que o inimigo venha atrapalhar. Senhor, nós também te agradecemos, acima de tudo, porque nós sabemos que nessa campanha de 30 dias pelo esposo, algo o Senhor vai fazer. Então, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, obrigado pelo homem que o Senhor nos deu, pelo marido, pela vida deles, ó Pai, pela mente deles, pelo chamado que eles vão ter. Nós apresentamos agora aos teus cuidados cada marido representado aqui por essa mulher. Senhor, nesta hora nós te pedimos, cobre com teu sangue, seja o escudo e a fortaleza, Pai. Rasga todo o laço do inimigo sobre a mente, as emoções, trabalho e relacionamentos. Que toda acusação, dúvida, Pai querido, medo, mentira, sejam desfeitas agora em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos agora, que o Espírito Santo de Deus renova a mente, Pai, trazendo sabedoria, clareza e discernimento. Que eles se recuperem as forças, Pai, para entender qual é o propósito deles como homens, como maridos, como sacerdotes desses lares. E que todos os pensamentos agora destrutivos na vida desse homem, representado através dessa mulher, ó Pai, sejam substituídos por mudança, por transformação, por libertação, ó Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, defende agora, Pai, todo o ataque espiritual de tentações e de todo o plano arquitetado de Satanás para tentar destruí-lo. Senhor, nós declaramos agora que nenhum instrumento forjado contra a vida desse marido, dessa casa, dessa família, representado por essa mulher, não há de prosperar. Senhor, que toda língua que se levantar, Pai querido, contra ele, será refutada. Senhor, que só abra portas de provisão para esse marido, esse sacerdote do lar. Senhor, que o Senhor possa ainda, Deus querido, que eles tomem a decisão. E agora, Pai, passe em revista, Pai, para que tudo que tem tentado afastar, tudo aquilo que tem tentado tomar a mente desses homens, Deus querido, que caia por terra agora. Senhor, revista eles também com coragem para cumprir o propósito que tu tens para cada um desses homens. E, Senhor, eu oro pela saúde do corpo, restaura também os órgãos, fortalece a imunidade, cura qualquer enfermidade de algum desses maridos que estão aqui. Ó, Senhor, nós oramos pela saúde emocional, cura feridas emocionais, Pai, dá serenidade, dá autocontrole. Deus querido, repreende agora se algum deles está, Deus querido, na bebedice, no alcoolismo, nas drogas. Nós agora oramos, ó Deus querido, e pedimos proteção para a família. Nós pedimos agora também, Senhor, e repreendemos toda cilada, toda confusão, toda violência espiritual. Senhor, coloca agora, Pai querido, um anjo ao redor das nossas casas e nos dá intimidade nessa noite, Pai querido, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que pode trazer reconciliação, mesmo se houver distância. Nós sabemos que o Senhor pode restaurar a comunhão, Deus querido, intimidade e o amor verdadeiro entre casais que talvez estejam afastados. Senhor, dar-nos graça para nos perdoar. Ô, Senhor, que o Senhor venha nos dar humildade para receber e coragem para a gente caminhar na fé juntos com esses homens. Senhor, que ainda no meio da batalha nós continuamos confiando na tua vitória. Senhor, nós tomamos toda a autoridade que há no teu nome e nós ordenamos agora que todo mal caia por terra de todo o plano das trevas,
que agora venha a libertação, a cura e a restauração, Pai. Que em nome de Jesus esse momento seja, Pai querido, de batalha espiritual. Então reveste as tuas filhas com a armadura de Deus, porque Deus querido, nesse propósito nós somos colocadas como guerreiras, como atalaias da nossa casa. Assim, Senhor, eu te louvo e te agradeço por este momento em que nós estamos nos colocando na brecha pelos nossos esposos. Então nos blinda, nos cobre, nos veste com a armadura, Pai. E assim nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia, aleluia e aleluia. Quero saber quem vai fazer os 10 atos proféticos de hoje. Quem fez a tarefinha dos atos proféticos aí? Quem quer falar? Renata, Josiane, Eliane, quem quer falar? Eu fiz, pastora. Posso falar? Então, pode falar. Ah, é do marido, né? É. Tá. Eu escrevi assim, os 10, né? Na verdade, foram 11, mas eu vou falar os 10. Eu declarei, eu profetizo, um homem segundo o coração de Deus. Eu declaro que o meu esposo já é um homem convertido a Cristo. Ele já é um profeta do Senhor, já é um homem crente, é um homem de Deus, liberto de todos os vícios. Meu marido já é um homem amoroso, carinhoso, atencioso, protetor. É um homem entregue a Jesus, um homem entregue à vontade de Deus. É um homem cheio do Espírito Santo, é um homem curado de todas as suas mazelas. Meu marido já é um profeta do lar. Meu marido é um homem que vai me pedir em casamento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu creio em nome de Jesus. É isso Amém. mesmo. Muito feliz. Vamos trazer à existência o que não existe, amém? Amém. Mais alguém quer fazer a declaração dos 10 atos proféticos que você fez? Não, meninas, mas ninguém quer fazer a declaração, não? Glória a Deus. Pastor, eu fiz. Então, fala aí para nós, pastor. Só um minuto que eu vou pegar aqui. Senhor, eu declaro que meu marido vai, enquanto ele dorme, o Senhor vai trazer paz e arrependimento e direção espiritual. Que o meu marido seja guiado por Deus e livre dos caminhos errados. Que o meu marido esteja totalmente centrado na vontade de Deus. Que o meu marido seja vestido de justiça e fidelidade e autoridade espiritual. Que nenhum dardo do inimigo irá romper o que o Senhor nos uniu. Santifica os contatos, as mensagens, as conexões, as mesas. Senhor, que o Senhor passe um azeite nas mãos dele quando ele tocar qualquer coisa. Que o trabalho e as finanças do meu marido prosperem sobre a graça de Deus. Restaura o amor, a intimidade e a aliança dele todos os dias. Proteja ele nos caminhos e no ambiente de trabalho. Que meu marido seja moldado pela palavra e não pelas circunstâncias. E que meu marido seja íntegro, sábio e cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Eliane, quer falar? Sim, pastora. Os 10 atos proféticos, eu declaro que meu esposo seria um marido segundo o coração do Senhor. Meu marido é uma bênção. Ele é corajoso para viver a cada circunstância.
Ele é sacerdote do lar, ele é amoroso, ele é fiel, ele é um pai presente, ele é um homem intercessor, ele é um homem que tem sabedoria vindo do céu para a sua vida, é um homem com dons espirituais, é um homem segundo o teu coração, é um homem que nós vamos ainda casarmos na tua presença, Senhor. Nós somos casados, mas só no civil, e que ele vai me pedir em casamento, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Eu acho que vai sair muito casamento aí nessa campanha, hein, Pri? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, né, por mais um dia da nossa campanha. Hoje estamos no dia 3. Quem não fez seus atos proféticos, faça, para que amanhã você seja uma delas, né? Que vai vir aqui fazer os 10 atos proféticos. Ore sobre os atos proféticos. A Pri esse dia deixou uma tarefinha lá para a gente escrever aí as nossas amarguras, escrever uma carta, o que a gente precisa perdoar o nosso esposo, escrever que na sexta-feira vamos fazer um ato profético. Amém? Quem não fez, quem está entrando hoje, faça, porque na sexta nós vamos fazer esse ato profético. Hoje eu coloquei lá a aula 1, o dia 1, quem perdeu, vou subir o dia 2, depois eu tenho que subir, tenho que salvar, e hoje não deu tempo de eu subir as 2, e já subo a 3 também, coloco lá, para quem tiver perdido e quiser assistir novamente também. No dia 1 que já está lá, a tarefinha já está lá, que a Pri colocou ali com a leitura do livro. Amém? Vamos agora, Pri, orar. Nós já oramos. Vamos agora ler o capítulo 3 do livro, do Poder da Esposa que Ora, e fazer a nossa oração. Shalom, shalom, meninas. Eu peço desculpa, eu falei que eu colocaria hoje lá no grupo o resuminho e o livro, mas hoje o dia foi um pouco corrido para mim aqui em casa e eu não consegui. Eu queria parar para fazer com calma lá no grupo e hoje hoje eu não consegui. Eu peço desculpa mesmo. Mas amanhã à tarde, sem falta, eu coloco lá. Eu queria tirar a foto do caderno, mostrar como é que eu estou fazendo meu caderno. E acabou que hoje eu fui correndo com as crianças, 3 crianças, casa, e aí misturou tudo e eu não consegui parar. Eu peço desculpa, mas amanhã à tarde, sem falta, eu faço isso. Tá bom? Coloco lá o que foi do primeiro dia, coloco um resumo do que foi ontem, e aí quem não tiver aqui, já aproveita e já faço o resumo de hoje também, para amanhã lá no grupo. Amém? Capítulo 3, então. Aleluia. Capítulo 3 é suas finanças. Grande parte do perfil e da experiência de seu marido tem muito a ver com o modo como ele encara suas finanças. Ele é generoso ou avarento? É grato ou inveja os outros? O dinheiro é uma bênção ou maldição? Ele é prudente ou irresponsável com o que tem? Ele concorda com você na administração financeira ou há conflitos? Nada faz mais pressão sobre o casamento do que a irresponsabilidade financeira, falta de dinheiro e grandes dívidas. Só quando reconhecemos que tudo vem de Deus e procuramos fazer dele o Senhor absoluto é que podemos evitar as armadilhas que o dinheiro ou a falta dele nos prepara. Embora meu marido tenha tido sempre uma boa renda, a natureza do seu negócio é festa ou fome, com relação a quando e como e quanto dinheiro entra. Certo ano houve uma recessão no mercado musical e todos se ressentiram dela. Mesmo as empresas que nos deviam dinheiro retiveram o pagamento por lhes faltar fluxo de caixa. Foi uma época tremenda, mas teria sido muito pior se não tivéssemos tido fé no Senhor e confiado a Ele as nossas finanças. Nosso consolo estava em saber que havíamos obedecido a Deus, contribuindo para a coleta da igreja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e veja se ele não abrirá as janelas do céu, e não derramará sobre nós as bênçãos sem medidas. Fomos também fiéis em dar aos pobres e necessitados, bem-aventurados o que assode ao necessitado.
o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal, o Senhor o protege e lhe preserva a vida. Falar o feliz na terra. Sabíamos também que a Bíblia promete que aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Estávamos certamente buscando ao Senhor. Acreditávamos que se buscássemos a Deus com a nossa fonte e vivêssemos em obediência aos seus caminhos, Ele nos proveria e teríamos todo o necessário. O Senhor assim o fez e nada nos faltou. Os problemas financeiros podem ser resolvidos submetendo-os aos cuidados e à vontade de Deus. Faça o que Ele pede. Dê quando o Senhor mandar. Ao que obedece, Deus promete livrá-lo, protegê-lo, abençoá-lo, curá-lo e mantê-lo vivo. Porém, quem o desobedecer experimentará a mesma desolação dos pobres. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Não dar impede que você aproveite o que tem e ainda lhe traz dificuldade em sua vida. É claro que há pessoas ricas que não fazem doações. Se examinar de perto suas vidas, descobrirá que não estão recebendo muitas bênçãos do Senhor. Integridade, proteção, amor, paz, saúde e satisfação. Todas são afugentadas continuamente, sem que essas pessoas saibam a razão. Adquirem riquezas, mas perdem a capacidade de gozá-las. Tudo porque não sabem que a chave para a vida é conhecer o Senhor e viver de acordo com a sua vontade. Isso significa dar tempo, energia, amor, talento e dinheiro, segundo a orientação de Deus. Ore para que seu marido encontre essa chave para a vida e compreenda a vontade de Deus para suas finanças. Ore para que ele se torne um indivíduo generoso, satisfazendo-se com o que já possui, sem esforçar-se demasiadamente, visando a conseguir mais e mais. Não estou dizendo que ele não deve querer aumentar o seu ganho, mas exatamente o contrário. O homem merece receber seu ganho de acordo com o valor do seu trabalho, e sua esposa deve orar por isso. Um trabalho pesado que leva à extrema pobreza, trazendo angústia, amargura, doença e inveja, não deve ser aceito como estilo de vida. Não deixe então de orar para que os depósitos de bênção se abram sobre ele, mas ore para que tudo venha igualmente das mãos de Deus. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Talvez não seja possível evitar todo o problema financeiro através da oração, porque às vezes Deus se utiliza de situações dessa natureza para chamar a nossa atenção e nos ensinar coisas. Mas suas orações irão certamente ajudar a proteger seu marido de esforços e perdas desnecessários. O desejo de Deus é abençoar os que têm corações obedientes e gratos, cujo verdadeiro tesouro está no Senhor. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus quer que o seu marido encontre no Senhor o seu tesouro, e não nas finanças. Amém. Aleluia. Esse é o final do capítulo 3. Aqui o Senhor, ele fala sobre... fala muito sobre onde está o nosso coração, na verdade, né? Não sei se as irmãs entenderam dessa forma, mas nós ouvimos muito isso, né? Que hoje nosso coração é voltado para a finança, né? Para o financeiro. E muitas vezes, por conta da preocupação no dia a dia, ali que o homem carrega sobre ele, porque normalmente o homem carrega o fardo de ser o provedor do lar, né? Muitos não têm essa visão, mas a maioria carrega o fardo de ser o provedor do lar. Então, ele tem esse coração mais voltado para o financeiro mesmo, né? Ele se preocupa ali com o dinheiro que entra, se preocupa com o dinheiro que sai. Muitas vezes ele tem o coração um pouco mais avarento mesmo, é um pouco mais mão fechada, é mais controlador em relação ao dinheiro. Justamente quando a pessoa tem mais essa situação de avareza, né? Vamos usar esse termo. Quando a pessoa tem mais esse controle no dinheiro, é porque normalmente ela passou muita dificuldade na infância, teve uma vida um pouco mais difícil, né? E o Senhor é que fala para confiar nele, para colocar o coração nele. Só que aí nós entramos num desafio. Como que eu consigo convencer o meu esposo a ter o coração voltado
o Senhor se meu esposo ainda não crê no Senhor? Então, o Senhor aqui nos lança um desafio através da oração. Que você ore para que o seu marido encontre no Senhor o seu tesouro. Que você ore para que seu esposo tenha o coração voltado ao Senhor. O motivo de oração de hoje é esse. Para que o seu esposo tenha um encontro ali com o Senhor e ele entenda que a bênção ela vem do Senhor. Eu lembro de comentar isso um tempo atrás, não sei se em qual oração, que é tanta participação que eu já não sei mais. Eu lembro que eu comentei um tempo atrás que houve um tempo que nós éramos muito prósperos, recebíamos muito dinheiro todos os dias por conta do comércio. Só que ao mesmo tempo que nós recebíamos muito dinheiro, era um dinheiro ilusório, porque o dinheiro não vinha, nós não tinha a bênção do Senhor no dinheiro, porque nós fazíamos ali algumas coisas erradas. Nós não éramos dizimistas, nós não tínhamos a ideia de primiciar, e então entrava muito dinheiro. Só que ao mesmo tempo que entrava muito dinheiro, é como se batesse um vento muito forte e aparecessem dívidas aonde a gente menos esperava. Então, de repente chegava uma conta de luz, que era um valor mais alto, de repente chegava uma conta de água, que era um valor mais alto, de repente chegava uma dívida, um imposto, que era um valor muito mais alto, e eram situações frequentes. Isso, assim, às vezes nós comprávamos uma mercadoria, essa mercadoria estragava por completo, ela estava muito boa, chegava perfeito, de repente elas estragavam de um dia para o outro, então nós perdíamos a mercadoria. Eu assim, eu estou contando o meu exemplo. Hoje eu tenho ciência disso, porque o dinheiro, ele não era um dinheiro, por mais que era fruto do meu suor, era fruto do suor do meu esposo, mas ele não era um dinheiro correto. Era um dinheiro que nós ganhávamos ali, onde nós não pagávamos imposto, nós desviávamos o tributo, nós não éramos honestos. Então, se nós não somos honestos, nós não colocamos o Senhor à frente, obviamente o devorador vem e leva o dinheiro da forma que ele pode levar. Por isso, nós temos que sempre consagrar ao Senhor aquilo que nós ganhamos, colocar o Senhor à frente de tudo e buscar o tempo todo ser honesto. Se você tem uma dívida, se há alguma dívida que você tenha, que o seu esposo tenha, por mais difícil que seja, negocie essa dívida. Parcele e honre com a parcela. Nós temos a desculpa de, muitas vezes, de sermos crentes ali no Senhor, e nós usamos a desculpa de que, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Sim, o Senhor provém, mas o primeiro passo somos nós quem temos que dar. Então, se você comprou alguma coisa, prestação, honre a prestação. Honre, seja honesto. Se você comprou algo ali no cartão, não se endivide no cartão. Tenha visão próspera. O cartão, ele é um auxiliador, mas muitas pessoas se perdem no cartão. Muitas pessoas ali parcelam. Eu já fui essa compradora compulsiva. Então, eu posso dizer com clareza de detalhes. Tenha hombridade, faça, a palavra do Senhor ele é muito clara, quando nós lemos lá em Provérbios, nós temos uma ordenança ali para nós não emprestarmos e nem tomar emprestado. Quem lê Provérbios entende muito bem disso. Quando nós falamos não tomar emprestado, também nós estendemos ao cartão, porque o cartão, na verdade, é um empréstimo. Você está usando um limite que foi colocado para você pagar. Se você não usar com responsabilidade, não tiver ali a responsabilidade sobre aquilo, você se endivida, você se enrola numa situação ali. Então, vigie por esse lado. Vigie também ali o que você consome em excesso, porque muitas vezes nós temos o caso no casamento, muitas vezes a esposa ela não trabalha, né, e depende do senhor, depende do esposo para compra, e às vezes não tem essa conversa também ali com o esposo. Às vezes nós fazemos uma dívida e não é uma dívida em conjunto, é uma dívida individual. Então, às vezes nós temos que pensar nessa comunhão. Será que nós estamos tendo diálogo no casamento nessa área financeira? Será que nós estamos conversando ali com o esposo para tomar alguma decisão em alguma área financeira? Ou ainda estamos cada um por si? É algo que nós temos também para refletir no dia de hoje.
Porque quando nós não temos unidade no nosso casamento, porque nós somos um só, então nós temos que olhar para o geral. Se nós somos um só, nós somos um só em todas as áreas. Não somente na área emocional, não somente na área particular. Nós somos um só o tempo todo. Então, se eu demando muita coisa sobre o meu esposo nessa área financeira, ou se é o contrário, se eu também me sobrecarrego muito na área financeira, simplesmente porque eu não converso com o meu esposo, às vezes nós também delegamos sozinha muitas situações. Nós assumimos coisas na área financeira também sozinha, muitas vezes, por falta de comunicação. Talvez ali você pode estar se sobrecarregando, porque nós temos essa armadura de proteção que nós queremos ser independentes, nós queremos ali ser uma mulher, né, pronta para tudo o tempo todo. Então, às vezes, nós tomamos decisões sem ter um diálogo, uma conversa. E evitaria muitas coisas. Desde uma coisa simples que você for fazer, obviamente que seu esposo ele deve concordar com você, porque é muito difícil o esposo falar, não, você não vai fazer isso. Desde uma coisa simples, entre você comprar algo para você, desde você fazer um curso, desde você fazer algo um pouco mais de extensão, que demande um pouco mais de valor. Se você começa a conversar com seu esposo, vocês começam a ter ali um alinhamento para que vocês caminhem junto. E outra coisa, a maior parte das discussões familiares são por conta do financeiro. Por conta do financeiro. Hoje nós olhamos ali uma estatística de separação, de divórcio, é tudo voltado por conta dessa parte financeira. Há uma sobrecarga muito grande, há uma exigência muito grande. Hoje o custo de vida também está um pouco mais alto. Nós reconhecemos isso. Cada dia aumenta um pouco mais. Mas aquele que serve ao Senhor, aquele que crê na palavra do Senhor, nem percebe essa dificuldade. Aquele que é fiel, gente, já teve situações comigo de no último minuto, do último tempo, de eu achar que eu não ia conseguir pagar alguma coisa, eu falei, meu Deus, eu não vou ter de onde tirar esse dinheiro. De repente, do nada, do último tempo, me aparece um cliente que compra ali 10 marmitex de uma vez e já me faz o pagamento e eu consigo cobrir aquele boleto. Teve casos assim, o boleto vencer no mesmo dia para mim, e de repente, do nada, apareceu uma pessoa e comprar uma marmita. Eu sei que não é do nada, é o Senhor quem envia a pessoa ali. Então, se eu duvidasse, não cresce na palavra do Senhor, isso dificilmente aconteceria. Então, nós temos que olhar pelo macro, né? Nós temos que olhar pelo geral. O Senhor cuida daquele que obedece a sua palavra, aquele que está ali com o coração voltado para ele, né? Quando nós falamos no trabalho, muitas vezes nós sobrecarregamos ali o nosso esposo, ou o nosso esposo se sobrecarrega por ele mesmo, porque nós estamos correndo atrás o tempo todo para ter uma qualidade de vida melhor. Porque nós queremos mudar, nós queremos, às vezes, uma casa melhor, uma situação de vida um pouco mais tranquila, conseguir pagar um convênio médico, conseguir fazer algo para a nossa vida. Então, às vezes, nós estamos correndo atrás do financeiro por conta disso. Mas nós já agradecemos por aquilo que nós já temos? Porque muitas vezes nós não estamos satisfeitos nem com o que nós temos. Como que nós vamos conseguir correr atrás de algo se nós não conseguimos agradecer nem aquilo que nós temos? Então, é uma coisa para nós refletirmos hoje em dia. Né? Nós corremos atrás, muitas vezes, o tempo todo de muita coisa. Quem trabalha fora, o marido trabalha fora e a esposa trabalha fora. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Mas aí nós estamos deixando de lado a família. Quem tem filho perde ali o crescimento do filho. Não tem essa prioridade de acompanhar o filho, de acompanhar o crescimento, de acompanhar a adolescência, porque está sempre na demanda de trabalhar, de multiplicar, e às vezes o Senhor não tem isso, às vezes o Senhor tem outro direcionamento. Feliz é aquele que pode acompanhar o crescimento dos filhos, né? Feliz é aquele que pode estar ali acompanhando, vendo crescer, cuidando, zelando. E as bênçãos do Senhor, ela enriquece aquele que tem o coração voltado para ele.
Se nós estamos fazendo a vontade dele, se o coração está voltado para ele, eu creio que ele sempre, as janelas do céu se abrem. Para aquele que crê, para aquele que não duvida. Nós refletimos sobre isso no dia de hoje, né? Será que nós estamos, além do nosso esposo, será que nós também estamos com o coração voltado somente ao financeiro? Será que nosso coração ainda está preso? Quando eu vou dizimar, eu dizimo ou oferto na igreja com o coração dolorido. Por que eu vou dar esses 10% para o pastor? Por que eu vou primiciar na vida do pastor? Será que eu tenho que fazer isso? Mas na palavra do Senhor, será que isso mesmo está escrito? Será que... mas eu vou dar 10 reais. 10 reais ali, tá bom, né? Não, 5 reais. Não, eu vou colocar a moedinha ali. Eu coloco a moedinha ali porque eu não sei se é para fazer, se não é. Não, para o Senhor você tem que separar o seu melhor. Porque a palavra do Senhor, ela é correta. Aquilo que você recebeu é fruto do seu trabalho, é fruto do seu suor. Dinheiro, ele é sangue no mundo espiritual. E você trabalhou, derramou suor e derramou sangue. Porque o suor é sangue. O dinheiro foi fruto do seu trabalho, fruto do seu esforço. E, obviamente, que na palavra do Senhor é muito clara. Você tem que dizimar ali, você tem que devolver aquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida. Se o Senhor colocou sobre a sua vida um valor, seja honesto. Se você recebe R$ 1.000, seja honesto. Coloque lá o dízimo dos 10%. 10% é R$ 100. Coloque R$ 100. Esses R$ 100 não vai te fazer falta. Se você for honesto com o Senhor, se você for primiciante, se você for ali ofertante da casa do Senhor, se você for dizimista fiel, o Senhor ele abre a você as portas do céu. Mas nós não podemos ser rixosos, ser rancorosos, fazer as coisas de mau jeito, fazer as coisas mal feitas para o Senhor. Para o Senhor nós fazemos o melhor, nós temos que fazer com zelo. Não só quando nós falamos no financeiro, não só nosso esposo, mas nós também temos que ter o coração, temos que destronar esse trono financeiro que nós criamos no nosso coração de avareza, muitas vezes. Tudo que é para o Senhor, nós fazemos ali no final, nunca é o primeiro. Nós fazemos, o que sobrar, eu vejo o seu dízimo. Eu digo porque eu era assim, eu não tenho vergonha de falar. Eu era assim, era o que sobrasse, era lá o final do que sobrasse. Era, não, eu vejo lá no final, eu vejo quanto que eu vou dar, quanto que eu oferto, quanto que eu dizimo. No final aqui eu vejo quanto que vai sobrar e coloco. Até que um dia eu entendi, lendo a palavra do Senhor, que eu estava fazendo errado. Falei, meu Deus, não, eu não posso fazer isso. O Senhor é o primeiro. Então eu comecei a mudar. De 3 anos para cá eu comecei a mudar. Tudo aquilo que caiu na minha conta, tudo aquilo que eu recebia, antes de eu fazer qualquer coisa, eu já tirava ali os 10% do Senhor. E se eu conseguisse, eu ainda ofertava naquele mês, se eu conseguisse, eu ainda primiciava naquele mês. Eu sempre colocava o Senhor ali em primeiro. Porque eu entendi lendo a palavra. Aonde que nós temos a libertação? Lendo a palavra. Aonde que nós cremos? Lendo a palavra. Aonde que nós temos certeza? Lendo a palavra. Eu posso vir aqui e contar 1000 testemunhos para vocês, mas enquanto você não sentar ali no seu cantinho e abrir a sua Bíblia e você começar a ler a palavra, vai ser só mais um testemunho. Porque, na verdade, o Senhor, ele fala com você, ele fala comigo, mas ali na palavra dele. Todo mundo falava para mim que tinha que ser dizimista fiel, tinha que ser, né, dizimista, tinha que ser ofertante fiel. E eu ouvia muitos testemunhos. E eu adoro ter testemunho, eu ouvia muitos. Só que para mim só funcionou o dia que eu abri a Bíblia e eu li, e eu entendi. Eu falei, meu Deus, estou fazendo errado, me perdoa. Senhor, me perdoa, liberta o meu coração da avareza, Senhor, me perdoa, liberta o meu coração da avareza. E de lá para cá, nunca mais, assim, eu passei algum período de deserto, de dificuldade mesmo na minha casa. Nunca mais. Porque eu comecei a ser honesta com o Senhor, eu comecei a ser pontual com Ele. Não só com Ele, mas com meu esposo também. Porque muitas vezes o meu esposo não sabia o que tinha na minha conta, ele não sabia como é que era a minha vida financeira, mesmo sendo casada com ele. Nós tínhamos contas separadas, era tudo separado.
Era o que eu recebia na minha conta era meu, o que ele recebia na conta dele era dele. Eu pagava algumas contas, ele pagava algumas contas, mas ele não sabia quanto dinheiro eu tinha, quanto dinheiro eu não tinha. Então, era um casamento de julgo desigual, que é nós mesmos colocamos na nossa casa. Ah, mas se eu contar para o meu esposo, ele vai querer que eu pague conta, vai querer que eu pague não sei o quê, ele vai querer que tome conta do meu dinheiro. Era isso que eu ouvia. Então, eu pensava assim, meu Deus, eu não posso falar nada. Se eu falar para o Rodrigo, do jeito que o Rodrigo é avarento, nossa, o Rodrigo vai querer pegar o meu dinheiro e pronto, e não vamos conseguir fazer. E eu não vou conseguir fazer mais nada. Não vou conseguir fazer cabelo, não vou conseguir comprar roupa, não vou conseguir fazer um monte de coisa para mim. Até que um dia, lendo a palavra do Senhor, eu entendi, mas vocês dois são um só. Se vocês dois são um só, você tem que saber do dele, ele tem que saber do seu. Porque senão vocês não estão caminhando juntos. Senão sempre no seu casamento vai ter uma balança. Qual é essa balança? Para que lado que essa balança pende? Para o lado da mentira ou para o lado da verdade? A quem você está servindo? A Deus? Ou você está servindo a Mamon? Está servindo ali ao demônio que prende o dinheiro? Quem que você está servindo? Aonde está o seu coração? E hoje nós vemos muitas pessoas dentro das igrejas que estão assim. Elas estão ali, posicionadas, mas o coração delas não estão pendendo ao Senhor. Estão pendendo ali ao dinheiro. Estão presas ao dinheiro. Então, nós possamos refletir. Aonde que nosso coração está preso? Né? E, através dessa reflexão, nós conseguimos estender isso ao nosso esposo. Nós conseguimos estender isso à nossa casa. Através de a mudança da esposa, o esposo começa a também perceber essa mudança e ele também começa a se posicionar. Ele também começa a mudar. Que nós possamos orar sobre isso. Nós possamos orar para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que o Senhor esquadrinhe o nosso coração. E se há algo ainda que nos prende nessa área financeira, se há algo ainda que nos paralisa nessa área, que nos dificulta, que o Senhor nos ensine, através da sua palavra, que o Senhor nos traga o direcionamento para caminhar. Que o Senhor nos traga ali a direção para prosseguir. Que nós queremos caminhar com Ele genuinamente. Nós queremos caminhar ali sem nenhum fardo, sem nada nos prendendo. E, consecutivamente, da mesma forma, os nossos esposos. Que o Senhor alcance o coração do nosso esposo, que o Senhor quebrante o coração. Nós não queremos ali um coração contrido, preso no financeiro. Também nós não queremos um esposo com fardo, sobrecarga de dívida, sobrecarga de conta para pagar. Nós não queremos que o esposo também trabalhe só para isso. Só para conta para pagar, dívida para quitar. Nós queremos que o esposo ele tenha prosperidade na área da finança, na área da saúde, e principalmente na área do tempo, que ele tenha prosperidade no tempo. Que o trabalho não seja ali a prioridade, porque através do financeiro, muitas vezes o trabalho se torna a prioridade e faz com que ele não tenha tempo. Tempo para ficar com a esposa, tempo para acompanhar os filhos, tempo para simplesmente estar em casa. Então, que o Senhor nos ensine ali como que nós conseguimos lidar com essa situação, que o Senhor nos ensine a caminhar com Ele, estar na presença dEle, e também aos nossos esposos. O Senhor nos ensina a administrar o dinheiro, a finança que chega na nossa casa, aquilo que o Senhor coloca na nossa casa, que o Senhor nos ensina a administrar, que o Senhor nos ensina a cuidar, que o Senhor nos ensina ali a primiciar, a dizimar, para que nada falte na nossa casa. Que o Senhor nos dê essa sabedoria. Amém? Vou fazer a oração, que tem lá no PDF. Aleluia. Essa mesma oração, se vocês quiserem copiar depois no caderno, vocês podem copiar depois no caderno, escrever com a sua palavra, colocar o nome do seu esposo na oração, colocar o seu nome na oração. Você pode tomar a oração para você, tá bom? Amanhã, quando eu for explicar à tarde lá no grupo, eu coloco como eu estou fazendo no meu caderno. Aleluia. Senhor, entrego minhas finanças ao Senhor, encarregue-se
delas e use-as para os seus propósitos. Que nós dois possamos ser bons mordomos de tudo que o Senhor nos dá e concordemos completamente sobre como devemos usar os nossos bens. Oro para que aprendamos a viver livres de dívidas pesadas, onde não tenhamos sido sábios. Traga restauração, dê-nos orientação, mostre-me como posso aumentar nossa renda e não diminuí-la insensatamente. Ajude-nos a lembrar que tudo que temos pertence ao Senhor e que sejamos gratos por isso. Oro para que, fale o nome do seu esposo nessa hora. Oro para que, eu não sei, vocês querem abrir o microfone e falar o nome do esposo de vocês? Amém. Oro para que, como é o nome do seu esposo? Oro para que o Juan, Juan, Lealda Josiane, pode falar, pastora Vânia. Roberto. Roberto, Fernando, Fernando, pastor André, irmã Michele, Adilson, Adilson, irmã Madalena, Douglas, Douglas, irmã Eliane, Amém. Rogenéia, amém, profeta Lucas, amém, aleluia. Irmã Eliane, Pastora, você fala que para fazer os instrumentos do poder, eu me perdi aqui. não, eu estou na parte de cima, oro para que, aí nós temos ali a parte que nós falamos o nome do esposo, Ah, sim. Ora para que o Fabiano, Fabiano, amém. Irmã Miriam, Rosa Mônica, Renata, Noêmia, se não quiser abrir o microfone, pode escrever. Fernanda, irmã Fernanda, Cristiano, Cristiano, sim. Oro para que o meu esposo, Rodrigo, Rodrigo, Lindomar, irmã Josefa, José, José, Juliane, Flávio, desculpa, eu não ouvi. Flávio, Flávio, tá. Irmã Mirene, Francisco, faltou alguém? Se faltou alguém e não quiser abrir o microfone, Adriano, Adriano. Se não quiser abrir o microfone, pode só escrever que eu anoto aqui. Mais alguém? Foram todas? Amém. Então, vamos lá.
Oro para que o Roberto, o Fernando, o Adilson, o Douglas, o Leal, o profeta Lucas, o Fabiano, o Cristiano, o Rodrigo, o Flávio, o Lindomar, o José, o Francisco, o Adriano, o Rodrigo, não tenha dificuldades em dar ao Senhor e a outros conforme as instruções na sua palavra. Dê a eles sabedoria para usar subitamente o dinheiro. Ajude-o a tomar boas decisões sobre como gastá-lo. Mostre-lhes como planejar o seu futuro. Oro para que eles encontrem o equilíbrio perfeito entre não gastar desnecessariamente nem ser avarento. Que eles possam sempre ser bem remunerados pelo trabalho que fazem e que seu dinheiro não seja roubado, perdido, consumido, destruído ou desperdiçado. Multiplique seus ganhos de forma que possam render bastante. Oro para que eles não fiquem ansiosos em função do dinheiro, mas busque primeiro o reino de Deus, sabendo que se fizer isso, teremos tudo o que precisamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, né? Os decretos do profeta Lucas aí, aleluia. Amém. Instrumentos de poder. Aleluia. Não andeis, pois, ao indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai, que sabe que necessitais delas, buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas, capítulo 12, versículo 29 e 31. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Ao que dá ao pobre não terá falta, mas ao que dele esconde, os seus olhos será acumulado de maldições. Provérbios 28, capítulo 20, versículo 27. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, versículo 25. E ao meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós terminamos o capítulo 3. A tarefa de hoje é orar para que o Senhor direcione o coração voltado, para que o coração não seja mais voltado ao financeiro, para que o coração seja voltado ali ao Senhor, para que nós esperemos no Senhor. O Senhor nos ensina a administrar o dinheiro. Se você tem alguma dificuldade com o financeiro, em administrar, ou se você é consumista, ou se você percebe que seu marido não consegue ter uma boa administração financeira, se vocês passam algum tipo de demanda, todo mês a falta do básico ali, você percebe que falta às vezes o básico, ou se o seu marido trabalha em excesso também, não falta o básico, não falta nada, mas falta tempo. Você percebe que há o coração voltado para o financeiro, você pode escrever também no caderno que amanhã nós oramos por essa causa. Se a pastora quiser até orar agora, não sei como é que está o horário. Se a pastora quiser até orar agora por essa causa, se a pastora Wanda ou a pastora André quiser orar. Se você tem o coração voltado para o dinheiro, se você tem dificuldade para administração, se você tem dificuldade de algum tempo, isso de alguma coisa nesse lado financeiro, isso independente do esposo, independente ali do casamento, amém? Se você tem dificuldade nessa área, você pode levantar a mãozinha, falar, eu tenho dificuldade, igual coisa nós oramos agora, em prol disso. A irmã Eliane está com a mãozinha levantada, tem um tempinho, desculpa, irmã, eu fui ler e eu não, acabei não respondendo. Pode falar, irmã Eliane. Irmã Eliane? Não era aquela hora.
Ah, tá. Tá bom, amém. Eu não consegui tirar a mãozinha aqui. Tá Mas bom. essa área eu falo que é uma área que sempre a gente tem dificuldades e também eu peço oração, né, aproveitando também. Amém. A irmã Ingrid também está com a mãozinha levantada. Pode falar, mãe. Eu peço oração por essa área, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em relação a isso. Desde sempre foi assim. Tive muita dificuldade em relação ao financeiro. Eu mesma, né? Até então, que na época que a gente estava junto, quem sempre tomava de conta das finanças sempre foi ele mesmo, porque eu, de verdade, eu não tenho controle muito com o meu dinheiro. Vamos orar. Mas alguém tem problema com consumismo, com compulsão, não consegue ter administração no valor que recebe, recebe e gasta mais do que recebe, recebe e não percebe que entrou dinheiro na conta, porque já foi tudo para as contas. Mais alguém? Gente, não precisa ter vergonha, tá bom? Vocês podem levantar a mãozinha, não precisa ficar com vergonha, não. Vocês podem, não quiser levantar a mãozinha, pode escrever lá na mensagem, tá? Vocês não precisam ficar com vergonha, que ninguém tá com espírito de julgamento, tá bom? Se o Senhor trouxe isso, quero que vocês entendam isso, ó. Se o Senhor trouxe, é porque é algo que Ele quer curar, é algo que Ele quer começar algo em nós, plantar algo ali, é uma sementinha, que Ele trouxe isso à claridade. Alguém com consumismo. Eu era assim, tá bom? Então, assim, alguém que tem consumo em excesso. Normalmente, quando nós consumimos em excesso, é porque nós temos falta de algo. Nós temos falta de algo. Quando nós consumimos qualquer coisa em excesso, quando nós comemos muito, quando nós compramos muito, é sempre para preencher algo, né? Alguma ferida que nós temos para preencher. Amém? E nós consumimos por isso. Nós achamos que nós estamos ali, há um momento de felicidade. Quando nós compramos, há um momento de felicidade gigante. Depois nós começamos a sentir culpa. Eu sentia muita culpa. Muita culpa. Eu tive uma infância muito difícil. Minha família era muito difícil. Pode orar, pastora Wanda. Deve? Pode orar sim, deve sim. Eu passei uma infância muito difícil. E a minha infância era assim, gente, ó, meu pai era alcoólatra e a minha casa era uma casa muito escassa, né? Meu pai vinha do vício, a minha mãe veio do interior de Minas Gerais, a minha família é do sul de Minas, e a minha mãe não tinha estudo, então a minha mãe só tinha até a quarta série. A minha mãe chegou aqui e ela logo casou com meu pai e engravidou, né? Casa, engravida e começa a cuidar dos filhos. Meu pai trabalhava numa firma muito boa aqui na minha cidade. Eu moro em Caieiras, São Paulo, e a minha cidade, ela gira em torno de uma fábrica de papel. Meu pai ganhava muito bem. Meu pai trabalhava nessa fábrica, era oficial mecânico, então ganhava muito bem. Só que meu pai começou com vício da bebida. Até então, bebia dentro da minha casa. Depois, meu pai começou a beber fora, no bar, e perde o controle. E lá se foram anos, assim. E aí, com a bebida, começam as dívidas, começa o jogo, começa a dívida, começa o vício num monte de coisa, porque quando nós começamos com uma coisa, abrem-se outras coisas, abre-se um leque muito grande. Então, meu pai recebia uma cesta básica, até a cesta básica ele jogava, então nós ficávamos sem comida em casa. E aí a minha mãe precisava sair para limpar a casa das pessoas, para poder trazer o que comer. E minha mãe não limpava a casa em troca de dinheiro, minha mãe limpava a casa em troca de comida, né? E aí, nós somos em dois, eu sou a mais velha, meu irmão é o mais novo, e nós crescemos nessa base familiar. Os meus pais brigando o tempo todo, e eu vi essa escassez. Então, quando eu fui crescendo, quando eu fui ali, a minha família deu minha mãe arrumou um serviço, deu ali uma estruturada, mais ou menos,
porque meu pai bebeu durante muitos anos, meu pai só parou de beber porque o médico falou que correu o risco de morrer por conta de uma cirrose. Então, ele parou também depois que a minha avó, a mãe dele, faleceu, deu um choque muito grande nele, ele parou. Mas por mim, pelo meu irmão, ele não pararia, eu acho que tão cedo, porque nós oramos, nós pedimos, mas não adiantava, não. Eu amo meu pai, mas foi muito difícil, gente, foi muito difícil. Quem teve pai alcoólatra, quem passou por uma família desequilibrada, sabe como é difícil. No meio disso tudo, eu ainda sofri um abuso na infância. E no meio disso tudo, meu pai também era um pai agressivo. Meu pai bebia, meu pai batia. Eu tenho marca no corpo, eu tenho o braço trincado, porque meu pai me jogava da escada. Meu pai não batia, meu pai espancava. Meu pai era um pai que espancava. Então, havia escassez na minha casa e essa desordem foi por completo na minha casa. E foi muito difícil, né? Com isso, eu queria crescer, né? Você quer crescer, você quer sair de casa, né? Você quer crescer, ganhar asas, sair de casa. E aí eu fui desviando ao longo da vida, fazendo um monte de coisa errada. Porque o dinheiro brilhava na minha testa. Então, onde eu tinha dinheiro, para mim brilhava. Então, eu trabalhava muito. Eu fui trabalhar muito cedo. Depois comecei a me envolver com um monte de coisa. Eu fiz magistério para ser professora. Eu não queria dar aula, fui trabalhar em outras coisas, até que um dia eu percebi que eu queria trazer para a minha vida o financeiro para suprir essa carência de pai e de mãe. Eu era compradora compulsiva, eu comprava tanta coisa que eu não usava, estragava. Eu comprava creme, porque a minha mãe falava que creme era coisa de gente fresca, quem tinha dinheiro, porque nós não tínhamos dinheiro, então eu não podia usar creme de corpo, gente. Isso eu ouvia da minha mãe, era terrível. Eu comprava aqueles cremes da Natura, então eu usava os cremes, sentava no meu quarto, passava o creme, aquilo incomodava a minha mãe. Minha mãe vinha e minha mãe falava assim, olha, isso é coisa de gente preguiçosa, isso é coisa de mulher da vida, tá passando creme. Você não é mulher da vida. Você vai ficar comprando isso daí, eu quero ver se o dia se você casar, se você consegue fazer isso com seus filhos em casa. Eu duvido que você consiga fazer isso. Então, quando ele criou em mim um negócio que eu não consegui, eu comprava um monte de creme, de vários cheiros diferentes, mas acho que eu não usava nenhuma, eu não conseguia usar. Eu não conseguia passar creme no corpo. Isso sem ter filhos, sem casar. Foi um bloqueio através de uma fala da minha mãe, eu me senti culpada e eu não conseguia mais fazer. Então, assim, talvez você passou por algo, você ouviu algo ao longo da sua vida, e essa compulsão é por conta de algo que você viveu. Você quer colocar ali, suprir essa carência pela compra que você está fazendo. E eu fazia isso, gente, eu comprava sapato, bolsa, eu não usava, estragava. As bolsas se derretiam dentro do guarda-roupa. Era desse jeito. Então, né? Quem vê a carinha da gente nem imagina. Nem imagina o sofrimento que já passou na vida. Mas eu conto porque não tenho vergonha de contar. E acho que quando o Senhor cura, quando o Senhor restaura, é por completo, não fica vestido de nada. E quem teve uma vida muito difícil, para a glória do Senhor, o Senhor restaura, o Senhor faz com que a pessoa tenha prosperidade. Talvez a prosperidade que nós esperemos é só na área financeira, mas o Senhor, nós conseguimos prosperar em todas as áreas. Quando o Senhor entra no nosso coração, nós passamos a agradecer por aquilo que nós temos, nós passamos a enxergar o quanto nós somos prósperos. Eu tenho 38 anos e com a idade que eu tenho a minha casa própria, à base de muito trabalho, juntamente com meu esposo. Então, assim, eu posso falar tranquilamente, o Senhor me prosperou. O dia que eu passei a obedecer, o dia que eu larguei para lá do jeito que eu me libertei dessas coisas, dessa mágoa, dessas coisas, o Senhor me restaurou a minha vida. Então, talvez você está preso em algum cativeiro do seu passado, mas que o Senhor quer que você traga isso, para que Ele possa curar isso em você. Não há acaso, não há coincidência. Creia nisso. Se você está aqui hoje, se tem alguma coisa para esse lado da compulsão, não perca a janela, não perca a oportunidade. Coloque, eu tenho, eu fiz, eu passei. E a pastora Wanda vai orar. E nós vamos colocar também na oração. Também tem a oração da madrugada. O pastor André pode vir na oração da madrugada também com essa causa. Nós vamos interceder por você. Creia nisso. E você vai se libertar disso, em nome do Senhor Jesus.
Tem mais alguém que tem essa questão? Não precisa ter vergonha, meninas. Está no momento, né, de você ser liberta. A gente põe para fora para você entrar com a cura. Enquanto a gente não confessa, não fala para o Senhor, não tem como a gente ser curado. Amém. A irmã Fernanda, no caso dela, é o esposo que é consumista. Amém. Aleluia. Vamos orar. Às vezes também não é você, às vezes é seu esposo, como é o caso da irmã Fernanda. Não tenha vergonha. Se há mais alguém, aproveita a janela. Nós não estamos aqui também obrigando ninguém a nada, tá? Se você não quer falar, só levanta a mãozinha, que aí nós vamos, a pastora Wanda, se quiser, pode orar também por todas, em conjunto, se não tiver mais ninguém que queira, assim. Amém. Amém. Todas, olha, eu sempre falo que oportunidade não se perde, ela passa de mão. Então, se abriu essa janela nessa noite, é porque o Senhor, às vezes, entende que alguém precisa de cura. E a gente tem que deixar, às vezes, né, deixar o orgulho de lado e dizer assim, olha, Naamã foi questionar por que ele teria que ir para aquele rio. Mas, às vezes, Deus está pedindo para que você fale, para que ele possa ministrar a cura. Amém? Então, vamos orar. Vou pedir para a pastora Andréia, para a Pri, para a Eliane, porque nós vamos fazer uma oração de guerra nessa hora. Então, eu vou pedir para elas que elas também fiquem como intercessora para essa oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, mais uma vez, nós nos colocamos diante de ti. Nós nos colocamos como suas intercessoras. E em nome de Jesus, nós clamamos agora, Pai, por libertação, por transformação e cura nas finanças, nas emoções, no coração. Tu és dono do ouro e da prata, Pai. Então, não há nada que nos falte, porque o Senhor é nosso pastor. Nós reconhecemos agora, Pai, e muitas das vezes nós temos permitido que o dinheiro governe o nosso coração. Nós temos substituído o teu lugar de Senhor. Por isso, hoje nós oramos. Nós entramos nas regiões celestiais e nós nos levantamos em guerra espiritual, porque toda raiz de ganância, materialismo, compulsão, Pai, e descontrole, que tentam dominar as vidas de mulheres, de maridos, de casamentos e de propósitos. Senhor, nós te pedimos, tu criastes esse marido para ser sacerdote, para ser provedor e homem segundo o teu coração. Mas, Senhor, tantas vezes o peso das finanças é o desejo de conquistar coisas, de ter os bens, tem aprisionado este homem. Pai, nesta hora nós te pedimos, toca o interior dele, cura as feridas, Pai querido, que o fizeram acreditar que o valor dele está no que ele possui, seja carro, seja moto, seja lote, sejam casas, mas, Senhor, nesta hora nós dizemos que não há quem ele é se não for em ti. Ah, Deus, que toda crença, Pai, que o dinheiro pode trazer poder, que pode trazer segurança, que pode dar controle, Pai, seja quebrada agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós agora pedimos, liberta de toda avareza, Pai querido, da preocupação excessiva, Deus querido, e da falta de confiança no Senhor. Senhor, porque muitos homens, às vezes, até perdem a sua vida, Pai, por ele perder o controle das finanças, e aí ele não aguenta essa pressão. Mas nessa noite, Pai querido, nós entramos, Pai querido, na tua presença e pedimos que liberta, Pai, liberta de toda avareza. Nós declaramos agora, Pai, que ele vai aprender a descansar em ti e confiar no teu sustento. Reconhecer que é do Senhor que vem a força para adquirir riquezas, bens, tudo aquilo que ele precisa. Senhor, que ele seja um homem generoso, seja sensível à voz do Espírito Santo. Senhor, que tu administre as finanças, que ele possa aprender através do Senhor, administrar com sabedoria e temor do Senhor. Senhor, nesta noite nós profetizamos como intercessoras, que o coração dos nossos maridos voltará a ser centrado em ti, e não no dinheiro.
Aleluia, tu que amarás, chiquini, ramandá, becomandás, que ele aprenda a ver o dinheiro como semente de que canta machoriminás, e não como ídolo, Pai. Destrona esse ídolo chamado Deus, chamado de Mamon. Oh, glorificado seja, que ele prospere com propósito, Senhor, para abençoar, para construir, Deus, para servir o teu reino. E também, Pai querido, ainda nessa noite, nós oramos agora por mulheres que têm vivido, Pai, presas num ciclo de compulsão de compras impulsivas, das dívidas, do descontrole emocional. Tu sabes, Senhor, que por detrás de cada gasto sem medida há uma dor que não foi curada. Tem um vazio que precisa ser, que não foi preenchido. Uma carência não reconhecida. Glória a Deus. Senhor, cura a área dessas mulheres, ó Pai, que estão feridas. E através do dinheiro, Pai, elas têm tentado curar essas feridas. Senhor, mostra para elas nessa noite, Pai, que o dinheiro não é o refúgio, mas a ferramenta. Tira o poder do consumismo agora, pelo poder que há no nome de Jesus. E a comparação, que se ela tiver, ela vai ser mais. E o prazer nas compras, Pai, por estar carente, por estar ferida, que agora começa a ser sarada agora, Pai. Senhor, liberta de toda necessidade de provar o valor através de coisas que se tem. De roupas, de comida, de carros, de tudo aquilo que ela, de estética, Pai querido, que o Senhor começa a libertar agora. E que através disso, Pai, que o Senhor possa mostrar para ela que o valor que ela tem não está nessas coisas, nem em vestes, nem em joias, nada que se mostra. Senhor, que cada mulher agora que tem essa compulsão, Pai, que ela possa encontrar a sua identidade em Cristo e que não em coisas materiais. Jesus, Espírito Santo de Deus, derrama agora domínio próprio, sabedoria, contentamento, aleluias. Ensina, Pai, a elas a planejar, a economizar, a Pai, se ser administradora do seu lar. Glória a Deus, a semear com propósito. Querido Deus, que o dinheiro, Pai querido, não seja, Pai, o alvo dela principal nessa vida, Senhor, mas que o dinheiro volte a ser um instrumento de vida, Pai, não de escravidão. Quebra cadeias agora, Pai. Quebra, Senhor, cadeias que têm prendido essa mulher diante do dinheiro, do Deus Mamon novamente, Pai. Destrona Mamon da vida dessa mulher, querido Deus. E que, Senhor, que toda a escravidão do consumismo, Pai, caia por terra agora. Arrebenta as correntes, Pai querido, que tem tentado parar essa mulher através do, Senhor, do consumismo desenfreado. Senhor, corta pela raiz agora. E a raiz, o medo da falta, da escassez, o espírito da miséria, do desperdício, do desequilíbrio agora. Nós aniquilamos todo o poder das trevas nessa área, na vida dessa mulher agora. E, Senhor, que mulheres na tua presença sejam mordomas fiéis. E que, a partir de hoje, elas sejam sábias como mulher virtuosa. E, Deus querido, que está escrito em Provérbios 31. Mas que ela trabalha, administra, multiplica com sabedoria, mas com o temor do Senhor. E agora, Pai querido, quando nós intercessoras, como mulheres posicionadas, como mulheres que estão buscando viver o melhor do Senhor agora nessa terra, Senhor, nós declaramos, em nome de Jesus, que todas as finanças dessa casa serão restauradas. Jesus, que o dinheiro não será mais o Senhor, mas o servo do propósito. Senhor, que mulheres serão curadas da compulsão agora pelo poder que há no nome de Jesus, de toda a ansiedade, de toda a escassez emocional. Senhor, os maridos terão corações rendidos, generosos e dependentes de Deus. Que toda maldição, maldição financeira, de primeira, de segunda, de terceira e quarta geração, que seja quebrada agora. Todo espírito da dívida, Pai, cai por terra agora. Nós te aniquilamos, nós te anulamos todo o poder do espírito da dívida. Repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Toda miséria agora bate em retirada em nome de Jesus. Todo descontrole está quebrado pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, que virá sobre a vida dessas mulheres,
virá uma nova mentalidade de sabedoria, de prosperidade, de liberdade e financeira em nome de Jesus. Senhor, que aonde as nossas mãos forem tocadas, que abençoado seja, que os nossos corações sejam limpos nessa noite e que as nossas finanças glorifiquem o teu nome. Tudo que temos, Deus, não é nosso, mas tudo que somos, tudo que possuímos pertence a ti. Senhor, reinicia em nós um novo tempo. Um tempo de cura emocional, de equilíbrio financeiro, Pai, de prosperidade e com propósito. E em nome de Jesus, agora nós colocamos essas coisas na tua presença. E, Senhor, nesse momento nós colocamos a mão sobre a nossa cabeça e dizemos assim: reinicia em nós um novo tempo, um tempo de cura emocional, de equilíbrio financeiro e que toda prosperidade venha sobre nós, mas uma prosperidade com propósito. Todas dizem: assim seja. Aleluia. Asturiá, Ramandagueia, Shumandabacantaras. Rikanabashtimicas. Rikandaramastumica, Capashima, Nalamaias. Oh, Senhor, eu tenho certeza que mulheres foram curadas nessa noite. Senhor, eu sei que o Senhor estava colocando no meu coração. Eu também, Pai, recebi parte, Senhor, dessa oração. E a minha casa e a minha família, como a família dessas mulheres, ó Pai, foram transformadas. E nós cremos, ó Pai querido, que toda maldição hereditária financeira caiu por terra nesta noite. E assim nós te louvamos, Deus, e te agradecemos. Amém. E amém, Jesus. Quem pode glorificar o nome do Senhor por essa oração, pelas cadeias que foram Glória a quebradas Deus, nessa aleluia, noite? eu Glória creio. a Deus, aleluia. Aleluia, porque, gente, na hora que eu orava, eu escutava barulhos, né, de correntes sendo arrancadas, assim, parecendo que estavam batendo elas. E eu Eu tenho creio. certeza que mulheres nessa noite aqui vai sentir. Nós vamos, antes de acabar esses 30 dias pelo esposo, muitas de nós vão falar assim: eu fui por propósito de orar por meu esposo, mas eu recebi primeiro. Eu sempre Aleluia. falo, né, que quando mulheres estão sendo curadas, o mundo dela muda. Não Em porque nome de ela não vai Jesus. mudar ninguém, ela vai mudar a forma de ver o mundo. Aí ela vai ter visto que o mundo mudou. Então, nessa noite que você receba uma visão ampliada, Eu recebo. Glória a uma Deus. visão ampliada do reino, que você receba agora não somente um extrato cheio de números gordos, 6, 7, 10 números, mas que você receba agora prosperidade, que Em você nome de seja Jesus. próspera, que você seja próspera Amém. emocionalmente, financeiramente, na sua vida Amém. conjugal, na sua vida profissional, em nome de Jesus. Eu estou sentindo aqui uma presença do Senhor, glorificado seja o nome do Amém. Senhor, aleluias. Eu estou sentindo que Deus fez grandes coisas aqui. E Glória a mulheres Deus. vão contar. Pri, pastora, vai contar para a gente, pastora Eliane, as mulheres vão testificar. Eu Porque creio, eu também Jesus. vou testificar, eu tenho certeza que Deus está mudando quadros hoje. Em nome Eu de agradeço a Jesus. oportunidade, né, que o Senhor faça em nós e através de nós. Aleluia, Deus, eu creio. Glória a Deus, aleluia, né? E é isso mesmo. Primeiro o Senhor faz em nós, depois através de nós. Desde o primeiro dia eu falei, a gente vai fazer uma campanha de oração pelos esposos, mas primeiro o Senhor vai tratar nós, para depois fazer na nossa casa, no nosso esposo, no nosso casamento. Somos nós que vamos mudar, porque nós não podemos mudar ninguém, mas nós podemos mudar a nós. Só de hoje você está aqui confessando, né? O que precisa ser mudado em você, o consumismo, às vezes o amor ao dinheiro, né? O amor ali do esposo ao dinheiro, o consumismo do esposo, porque nós somos uma carne só e nós podemos ser essa mulher que vamos entrar na intercessão no lugar do esposo e às vezes pedindo perdão, confessando por ele. Amém? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém sentiu alguma coisa para a gente encerrar? Não? Quando nós falamos alguém sentiu alguma coisa, a gente quer saber se está todo mundo bem. Tem alguém que está com alguma coisa na cabeça, normalmente dá dor de cabeça, incômodo de cabeça, começa a sentir um cansaço, tá com sono, tá todo mundo bem? Eu Tem alguém que senti sono. sono? Alguém está sentindo mais alguma coisa?
O meu também foi só sono repentino, assim, compartilhar com as irmãs algo que eu percebi de uns meses para cá, da compulsividade, né? Para a glória do Senhor, tem um bom tempo que a compulsividade de compras em si, eu consegui obter um controle, mas eu notei, não sei se tem a ver, que é a primeira vez que eu estou vivendo isso na presença do Senhor, é, por eu me cobrar de manter minhas dívidas em dia, pelo menos as principais. Então, assim, eu nunca tinha vivido passar vontade, ter que esperar, ver se sobra para comprar coisas de comer, que tenho vontade. Então, quando entra um dinheirinho, eu tenho notado de uns 3 meses para cá que eu comecei a ficar compulsiva para comprar coisas de comer, sabe? Então, assim, eu quero mastigar, mastigar, não é nem que eu estou pensando em engordar, em criar corpo, não. Não sei se tem a ver, por isso que eu senti de compartilhar com as irmãs, até mesmo o propósito me ajudar. Então, se não sei se tem a ver com isso, se igual a pastora Wanda mencionou, se é alguma ferida sobre isso, não sei identificar. Eu sei que eu tenho vivido isso uns 3 meses para cá. E muitas das vezes, né? Às vezes a gente come as nossas emoções. Eu já vivi Então, muito isso, de comer as minhas emoções. Você está feliz, você come, você está alegre, você come. A gente come as emoções. Às vezes, vamos supor, às vezes você está pensando na conta que você tem que pagar e você fica ansiosa, você acaba comendo aquele sim. sentimento, aquela preocupação da conta que você tem para pagar. Então, assim, tem que identificar qual que é a ferida para essa ferida ser tratada. Amém? Então, Pastor, é essa a minha dúvida, entendeu? Não sei se tem a ver com a questão de eu, pela primeira vez na minha vida, ter que esperar essa situação passar a vontade de comer certas coisas. Aí, quando eu tenho, eu quero. Quando eu tenho, eu já não sei mais aquilo que era que estava com vontade, eu sei que eu quero comer alguma coisa diferente. Às vezes já até acontecido, até ligar para a pastora Wanda algumas 2 vezes, não sei se foi para ela ou se foi para a Ana, para pedir para ela achar para mim um lugar para comer uma coisa que eu estava com vontade de comer coisa diferente, não sei se era salgado, se era doce. Então, não sei se tem a ver com isso. uhum. Não sei E se eu estou pode ser fazendo. também, às vezes, você teve muita escassez lá atrás, na sua infância. Não, não, nunca vivi isso, não. Isso que eu não entendo. Na infância, não? Não, nem depois de adulto, porque eu não sei se é porque eu trabalho desde cedo e sempre mantive essas coisas. Tá, mas Acredito que depois que você teve o AVC, aí você já passou muitos momentos de escassez. Ah, sim. Porque aí, como você já passou muito momento de escassez, pode vir essa vontade sua de comer compulsivamente, às vezes por ter faltado tanto já, igual vamos supor, vou te dar um exemplo, né? Uhum. Aconteceu que agora, há pouco tempo, o Senhor foi, abençoou aí com a venda do carro, entrou um dinheirinho a mais para você. Aí, na hora que Uhum. chega, às vezes, aquele dinheiro dá aquela vontade de comer tudo que você não comeu lá atrás, naqueles dias que você ficou sem comer, que você teve vontade, Sim. mas você não tinha o dinheiro para comer. Aconteceu, mas eu consegui ter esse controle, por exemplo, eu sou apaixonada com questão de... Sou pior do que criança hoje. Hambúrguer, essas coisas, né? Mas eu pensei, não, eu tenho minhas prioridades, eu consegui ter esse controle das prioridades e segurei essa vontade, sabe? Então, quando aparecer que sobrar, eu sei que acabo indo para aquela fuga ali. Não sei se é fuga a palavra mesmo. Não estou sabendo, Uhum. talvez, falar, me expressar, que eu tenho dificuldade. Não, eu entendi direitinho. E muitas das vezes é fuga, sim. Muitas das vezes é fuga. Às vezes de uma dor que a gente está sentindo. Vamos falar, por exemplo, às vezes você está sentindo a dor, que às vezes você fala muito da solidão, Uhum. de estar só. Aí você quer comer para tampar aquele buraco, Faz sentido. entendeu? Verdade. A pastora Wanda quer contar um testemunho rapidinho, meninas. Eu já ia falar isso que eu li também. Meninas, eu Obrigada quero pela compartilhar com oportunidade. vocês, né? Em primeiro lugar, todo excesso é para marcar uma falta. Então, se tá comprando, se está comendo, é porque está em busca de prazer de algo que está faltando. Eu sempre, né, eu sempre tive um problema de, tipo assim, no dia que eu tivesse com muito estresse, aí eu não percebia. Se dava alguma coisa errada, se eu estava estressada, eu precisava comer alguma coisa. Teve um dia que eu fui no supermercado, né, e comprei várias coisas que eu queria comer, e isso foi um tempo atrás. Aí cabe a Deus me chamar para um novo tempo de vida. Então, eu tenho assim, vivido tempos que eu tenho que aprender a ser dependente de Deus.
E como a gente estava falando de área financeira, né? A gente não, às vezes a gente fala a palavra, mas não tem coragem de tomar posse dela. Eu recebi um sonho, né, de que estava na hora de eu viver, ser dependente de Deus, porque tinha pessoas morrendo, e que Deus tinha pressa que eu fizesse a vontade dele, né? De largar o meu coração voltado para que eu faço, eu tenho minha profissão, eu trabalho, eu faço e aconteço. O Senhor começou a fechar todas as portas. Eu recebi um sonho, aí Deus falou comigo, falou claramente com essa pessoa no sonho que ele queria, que estava na hora. E que via vários cortejos fúnebres. E aí um dia eu falei com a pastora André, assim, com a pastora Eliane, né? Deus mandou, hoje eu tenho que entregar meu último Isaac. E o meu último Isaac era meu consultório, né? Eu falei assim, Deus quer que eu entregue meu consultório. E dentro de mim, porque muitas das vezes é aquilo que a gente orou, a gente falou, eu queria ter uma vida financeira, né? Todo mundo que me conhece fala que eu tenho cara de rica, mas deve que eu ainda vou ficar, gente, tá? Já tá no primeiro passo, já tô com cara. E aí foi um momento de muita escassez e Deus trabalhando, tendo que trabalhar na minha vida. E outro dia na minha casa, né, eu comprei umas coisas, aí eu falei com Deus assim, aí quando a gente está na bonança, às vezes a gente não sabe glorificar a Deus, porque é o amor ao dinheiro no eu posso, né? Eu faço e tá tudo bem. Aí quando eu comprei umas coisas mínimas para minha casa, aí eu falei assim, vamos orar. Aí Deus falou comigo assim, né? Quando você estava na bonança, você não orava, porque você confiava nas suas próprias forças. Agora que eu estou no controle de tudo, você glorifica. E às vezes eu entendo que quando a gente fica nessa questão, né, de que o dinheiro, a gente fala que dinheiro é energia, que dinheiro é realmente algo que, quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. Então, às vezes, até mesmo na escassez, você precisa entender. Tem momentos que são feridas emocionais, realmente, que você quer tamponar, mas tem momentos que Deus te deixa na escassez, para quê? Para você fazer que nem Agar, sabe? Falar assim, o menino está morrendo, mas aí o coração dela quebranta. E esse era o testemunho que eu queria dizer para vocês, porque quem me segue nas redes sociais fala assim, nossa, gente, rica, plena. E Deus quis fazer o quê? Assim, eu vou deixar as pessoas vendo o que elas querem, mas eu vou tratar com você. Então, eu tive que depender, né, de alguém comprar meu medicamento para ansiedade. Um dia chegou minha amiga aqui e falou assim, nossa, eu trouxe uma cesta básica para você. Aí eu pensei, Jesus, que ponto que eu cheguei? Jesus falou assim, não, agora você está no ponto que eu quero. Então, muitas das vezes, nós colocamos Mamon, a gente entroniza Mamon. E Deus está querendo fazer com aquilo que eu orei hoje, que Deus colocou no meu coração. Querida, eu tenho certeza que essa noite Deus vai revelar ao coração de vocês muitas coisas. E eu contei isso aqui porque, né, imagina, quem vê, né, a Neia que me vê sempre, as meninas que já me conhecem, a rica, a milionária. A pastora Eliane, a pastora André, que me conhecem bem, as Josefa, as meninas, a rica. Chegou o dia de eu falar assim, Jesus, o que vai ser hoje? E é isso que Deus quer fazer, tá bom? E eu precisava compartilhar isso com vocês, porque nem tudo, aquele velho ditado que os pais antigos falavam, nem tudo que reluz é ouro. Vocês possam receber essa palavra. Amém, glória a Deus, e é isso mesmo, né, gente? Dependência de Deus é isso. Às vezes a gente pede ao Senhor para que a gente seja dependente dele, aí ele vai nos dar situações para nos forjar e a gente aprender a ser dependente dele. Às vezes faltar as coisas, não ter dinheiro para você comprar uma mistura, você fala assim, eu sei que só está no controle, e aprender a ser grata, mesmo pelo pouco que você tem, pelo arroz com feijão que você tem. Então, às vezes, você não está entendendo, mas é o trabalhar de Deus para te levar para um próximo nível. Né? Falo que às vezes o Senhor nos leva para o esconderijo. É no lugar do esconderijo, quando ele levou Moisés lá para Midian, é o lugar de tratamento de caráter. Então, às vezes, o Senhor vai nos levar para o esconderijo, vai nos deixar passar certas situações, para que ele venha nos tratar, nos moldar. E é no lugar da forja, do esconderijo, da prensa, que você é mais prensada, que ele tira o melhor azeite. E é no lugar da prensa que ele vai saber se você vai entregar o seu Isaac para ele.
pastora Wanda falou que ela tinha que entregar o último Isaac, né? Que era o consultório dela. Ele queria saber se ela é dependente dele mesmo. E quando a gente é dependente do Senhor, é assim. Porque às vezes a gente acha que a gente faz, que é o nosso trabalho, que é eu que tenho dinheiro. Não, aí às vezes ele vai arrancar tudo, vai fechar todas as portas. Eu passei por isso, quando ele me tirou da prefeitura, sempre trabalhei mais de 14 anos na prefeitura e falou, estou fechando essa porta, mas é para você glorificar o meu nome, porque eu tenho uma porta muito maior para você. Eu jamais imaginava, mas o que eu fiz? Eu só glorifiquei, ninguém entendendo nada, minha família entendendo nada, desempregada, e sorrindo, e glorificando, e louvando, porque eu confio nele. E nesse tempo de lá para cá, de 2022 para cá, como que eu fui forjada? Como que eu aprendi a ser cada vez mais dependente do Senhor? Então, não pensa para o Senhor te tirar da forja, não. Não peça para o Senhor para te tirar desse lugar de escassez, não. Peça a Ele, para quê? O que o Senhor quer me ensinar nessa forja? Né? E a pastora Wanda falou uma coisa muito importante, que às vezes você acha que prosperidade é só sobre dinheiro. Não, ela profetizou sobre todas as áreas da nossa vida, sobre prosperidade. Prosperidade no casamento, na família, na vida social, intelectual, financeira, profissional, em todas. E às vezes as pessoas, elas acham que falar ser próspera é você só ter dinheiro. Não. É em todas as áreas, ser próspera no casamento, ser próspera na família, tendo tempo com a família. Então, que a gente possa estar cada dia mais posicionada para que a gente possa viver as promessas do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a obra que Ele já começou. A gente só precisa estar na posição. O que eu vejo a pastora Wanda falando? O estudo que a gente está fazendo de Neemias no devocional. Ela está na reconstrução dos muros de Jerusalém. Deus está tratando ela na vida financeira. Tem umas que é no casamento, tem umas que é na vida financeira, tem umas às vezes que é na família, tem umas que às vezes é no trabalho. E é quando o Senhor fecha todas as portas e fala, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Amém, meninas? Glória a Deus. Vamos encerrar, porque senão nós vamos virar a noite aqui. Agora mesmo chega a oração da madrugada, a gente ainda está aqui ainda, amém? É igual a pastora Wanda está falando, né? Agora, o que eu entendo, né? Assim, testemunho também, que eu vejo muito, é o tal de julgar o livro pela capa. Eu creio que a pastora Wanda vai ser muito próspera, porque ela é tão julgada simplesmente por ela ser vaidosa. Ela é vaidosa, estilosa. Então, elas dão muito título à vida dela. Então, tomara que, em nome de Jesus, esses títulos que chamam ela de rica, metida, isso. Gente, ela é mal humilde, você conversa com ela, não tem nada a ver. Eu creio, em nome de Jesus, que ela vai ser muito mais próspera em todas as áreas, porque espiritualmente eu já vejo próspera, espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Creio que nós todas vamos ter muitos testemunhos para contar até o último dia. Estamos só no terceiro dia. Olha quantas coisas o Senhor está fazendo. Olha como o Senhor está tratando a nós primeiro. Primeiro em nós, depois através de nós. Primeiro trata aqui dentro, para depois do lado de fora. Hoje a leitura de Neemias 5 foi isso. Primeiro é aqui, o lado de dentro. A gente tem que preocupar com o lado de dentro. Às vezes a gente está preocupada tanto com o exterior e às vezes é o lado de dentro. Vamos falar da igreja? Que a gente estudou em Neemias hoje, foi isso. A igreja, às vezes você está preocupado com o que está acontecendo lá de fora, mas o inimigo já infiltrou lá dentro e está usando as pessoas com a cobiça, com o egoísmo, com a fofoca, com os mexeriqueiros, está destruindo a igreja. Então, a gente precisa preocupar com o lado de dentro, porque às vezes a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora. E é igual a gente, nós somos a igreja, então a gente tem que preocupar com o lado de dentro. O Senhor está tratando o lado de dentro, para depois ele fazer no lado de fora. Esses 30 dias ele vai nos tratar do lado de dentro, para depois ele fazer do lado de fora, na vida do esposo, dos filhos, com o nosso casamento. Amém? Mulheres que decreto, isso mesmo, Eliane, nós não aceitamos decreto de Satanás contra a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Ó, meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por cada mulher que está aqui posicionada, Senhor, para serem transformadas, reconstruídas, para que nós possamos reconstruir os muros de Jerusalém à nossa volta. Nós não vamos parar, nós não vamos dar ouvidos a Tobias e Sambalate, os críticos, os mexeriqueiros, fofoqueiros, que querem nos parar, que querem nos frustrar, nos deixar desanimados, nos deixar paralisados. Eu repreendo todo o espírito de Tobias e Sambalate sobre as nossas vidas durante esses 30 dias de reconstrução.
Quem nos deu essa obra foi o Senhor, e Ele é fiel para que essa obra seja edificada. Pai, obrigado por cada mulher que está aqui, obrigado pela vida da Priscila, obrigado pela vida da pastora Wanda, que está aqui comigo, que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais. Eu quero te pedir que o Senhor venha me cobrir com o sangue do Cordeiro, eu e a minha casa, cobrir a Priscila com o sangue do Cordeiro, ela e a casa dela, cobrir a pastora Wanda com o sangue do Cordeiro, ela e a sua casa, que nenhum mal contra as nossas vidas venha prevalecer em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda vai fazer através dessa campanha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Beijo para todas, bom descanso. Até às 3 da manhã. Hoje, às 3 da manhã, a Fabrícia vai estar direcionando a oração. Esses dias eu vou descansar essa semana só, e as meninas vão estar aí na posição comigo. Eu quero que você esteja lá com elas, que você abra sua boca para orar, que você esteja posicionada, porque eu creio que grandes coisas fará o Senhor. Amém? Beijo, meninas.